sejam todos bem-vindos, canal Geek Maromba, eu sou o Índio Maromba, e o vídeo de hoje, vocês estão vendo aqui pelo cenário, é um vídeo mais diferente, né? Tá um clima mais soturno, mais sombrio, que é para falar sobre o top 5 de filmes de terror, né? Os 5 filmes de terror que eu acho mais aterrorizante pra mim, na minha opinião, galera. Não são os filmes mais famosos que já tiveram de terror na história, tudo assim, né? Esse filme de slasher, do Jason, Michael Myers, né, do Fred Krueger, esses filmes assim, nunca tive medo, galera. Eu até gosto desses filmes assim, mas nunca me colocaram medo. Agora, filmes que se tratam de maldição familiar, tem um tema de espiritualidade, essas coisas de ancestral, esses negócios assim, esses filmes me impressionam porque a gente sabe que isso é verdade, entendeu? Então, vamos lá então para começar essa lista, mas antes de mais nada, né, se lembre, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Assim fica mais fácil você não perder meus próximos vídeos. E deixe os comentários abaixo aqui depois quais são os filmes, né, os 5 filmes também de vocês que vocês acham aterrorizantes aí, que vocês gostaram ao longo dos anos, né? Então, o primeiro filme da lista, a gente vai começar aqui, na verdade, o primeiro na verdade é o quinto, né? Que a gente vai começar a lista de cima até o primeiro, né, de cima para baixo. E é o filme A Bruxa, de 2015. E esse filme aí, galera, é um filme impressionante, né? Mexeu muito comigo na época quando eu assisti esse filme. E basicamente eu vou fazer um resumo do resumo desses filmes, galera, para o vídeo não ficar muito grande. Então, basicamente, o filme da Bruxa ele começa ali, uma família abandonando a cidade e indo morar numa fazenda próximo a uma floresta. E aí eles estão ajeitando a vida deles ali, eles decidiram ficar isolados da sociedade, já justamente por causa de problemas de negócio de religião que tá tendo na cidade lá. Tem todo esse contexto no filme. E aí a família se isola, vai morar nesse lugar, né? E eles têm 5 filhos, né? Tem a Thomasin, que é a protagonista do filme, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy. E ela foi um dos primeiros filmes dela ainda. Ela nem era famosa na época. E ela é a mais velha da família, né? Tem um menino, um adolescente da família lá, deles lá. Que é um menino, acho que é menor de idade, deve ter uns 14, 13 na época, né? E eles têm 2 gêmeos, né? Um casalzinho de gêmeos. E um bebê pequeno. E aí, estão vivendo a vida deles lá, normal, tudo. Né? E aí, o que acontece? Coisas estranhas começam a acontecer ao entorno do lugar ali. E... né? Barulhos, né? Sussurros, sons de noite, né? Coisas que não são normais. E a família começa a perceber que tem algo diferente ali naquele lugar. Aí o que acontece é que em um determinado dia lá, o bebê da família desaparece misteriosamente. Ninguém escutou barulho, ninguém viu nada. Ele simplesmente some. E aí o pai fica bravo, né? E ele culpa a Thomasin, porque por ela ser mais velha, ela tem que estar tomando conta dos filhos, né? Dos irmãos, na verdade. E aí o que acontece, galera, é que eles ficam desesperados, né? O pai sai pra procurar o bebê, tudo. E aí o irmão dela, o menino adolescente, ele sai junto com o pai. Aí um dia ele se perde um pouco da trilha. Ele vai indo lá, que a floresta é bem densa, bem fechada lá. E ele se perde na mata, se embrenha no meio da mata. E aí ele encontra uma jovem, bonita, né? Bem aparentável assim. E essa jovem, ela começa a seduzir ele. Quer levar ele pra casa, tudo lá, porque ela fala que mora no meio da floresta, tudo. E essa jovem, galera, no filme, logo de cara, assim, já nos fica bem de maneira explícita que é uma bruxa, entendeu? E ela seduz o menino, leva o menino desaparece. Fica uns dias lá, a família fica preocupada, porque desapareceu o bebê, né? Depois o menino também. E aí começam os problemas, porque o menino, uns 2 ou 3 dias depois, o menino aparece, todo cheio de marca, falando coisa, sabe, totalmente transtornado. Ele começa a blasfemar, falar coisas contra a religião, contra Cristo, não sei o que, fica dando risada. O moleque tá num estado, aí a família fica mais preocupada ainda, porque o moleque tá surtado. E aí os problemas de família que já estavam aflorados começam a vir à tona. Eles começam a discutir entre eles lá, o marido e a esposa, e a Thomasin também fica brava, e os menininhos gêmeos ficam agitados. E aquele transtorno completo, aquele filme que te prende, sabe? Aquela densidade ali, sempre aí naquele tom ali, né? E a trilha sonora desse filme, ela carrega você de uma maneira assim que é, sabe, maestral mesmo assim.
E o tempo todo esse filme você fica tenso. E não é um filme de susto, de jumpscare, você fica, não sei o que, não, é um filme que a história mesmo ela te encarrega de ser aterrorizante, pelos elementos que tem. E aí, resumindo mesmo, no final do filme, assim, né, não, eu não lembro desse filme aqui, eu vou dar spoiler, galera. Mas acontece algo assim que é, sabe, fora do comum, aterrorizador. Você não esperava que aquilo ali ia acontecer, pelo tipo de pé no chão que o filme é. E aí, no final, a Tomazinha, a protagonista, ela é feito um convite a ela, né? E ela aceita e parte pro meio da floresta lá. E aí é onde a gente ruma pro final do filme, né? E aí acontecem umas coisas lá e é o desfecho do filme. Eu indico pra vocês assistirem esse filme porque A Bruxa é um filme muito bom. Pra mim, é um terror psicológico que pegou, é um filme que fica na sua mente depois que acaba. Ainda na época ainda teve alguns... o pessoal começou a falar sobre o bode que tem nesse filme, ficou bem famoso, o Black Phillip, né? Que os dois gêmeos, eles ficam brincando com o Black Phillip lá, o bode, e eles criam até uma musiquinha, tudo, aí fica falando, aí a mãe pergunta, de onde você tirou essa música? É o Black Phillip que ensinou a gente, tudo. Fala, mas esse bode não sabe falar. Marquem bem esse nome, Black Phillip e esse bode. É um negócio bizarro, galera. Mas é isso, o primeiro filme era esse, né? E vamos partir pro próximo aí. Aí na sequência, né, em quarto lugar, nós temos aí O Exorcista, filme de 1973. É um clássico da história do cinema, né? E eu assisti quando eu era criança, e esse sim, esse me pegou lá na infância, logo de início, porque é bem pesado, né? Então, resumindo, fazendo rapidinho aqui, porque todo mundo já conhece O Exorcista, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Mas basicamente é a história da Regan, né? Que ela é uma menina que ela tá na casa dela lá, onde a família se mudou tudo, e aí no sótão ela encontra um tabuleiro de Ouija, né? E começa a brincar com o tabuleiro, fazer aquelas coisas lá, brincadeira que a gente conhece, né? Alguns fazem do compasso, outros fazem do copo, um tabuleiro de Ouija lá, ela tem já as marcações certinho. E aí ela começa a fazer a brincadeira lá, e ela começa a falar que ela entra em contato com um amigo lá, né? E esse amigo começa a conversar com ela, né? E aí, é claro que isso não ia dar certo, né? Quando um amigo imaginário começa a falar com as pessoas, normalmente isso não é coisa boa, né? E aí, ela acontece, tudo aquilo que acontece com ela depois, né? Ela começa a se transformar, né? A agir de maneira muito fora do comum. A mãe fica preocupada, porque a Regan é uma menina muito boa, muito dócil. Sempre foi simpática, sempre foi atenciosa com a mãe, amorosa, e ela se transforma. Começa a falar coisas que não são do feitio dela e tudo. E chega um ponto que a mãe, desesperada, entra em contato com a igreja, né? A igreja vê o que pode poder fazer, manda uns padres para investigar a casa, o padre vem, conversa, vê a situação e fala, né, para a mãe que é uma situação preocupante, que ela realmente pode ser vítima de uma possessão. E aí eles voltam lá, né, enviam um comunicado ao Vaticano, o Vaticano autoriza o exorcismo. E é aí que o filme começa, né? Porque os padres chegam à casa, vêm para fazer o ritual. E aí tudo aquilo que a gente conhece, né? No filme lá, né? Acontece tudo daquele negócio lá, a menina, né, descendo de ponta cabeça lá, tipo uma aranha na escada, andando no teto, fica realmente comprovado que ela tá possuída, não por um, mas por vários espíritos ali, né? Coisas tenebrosas aí. E aí o destaque do filme, galera, fica por conta de, na época, né, 1973, a maquiagem, figurino, tudo, os efeitos práticos, tudo que foi usado naquela época era muito, assim, à frente do seu tempo, sabe? Não tinha nada parecido com aquilo ali. Então aquilo ali impressionou, ele foi muito impactante para a época, para quem assistiu. Foi 73 e eu fui assistir em 88, já tinha anos depois. E mesmo assim, ainda naquela época você assistiu, você fica... Meu Deus, é tudo de verdade. Eu era criança. Pra mim aquilo ali era tudo de verdade. Eles tinham gravado uma casa e mostrado. E eu ficava desesperado. Minha mãe, não assiste isso, menino. Mas eu assistia. Morrendo de medo, mas assistia. E era impressionante. E todo aquele drama, aquela carga emocional que o filme traz, né? E a gente sabe que essas histórias de possessão e o Exorcista é baseado na história de um menino que aconteceu na Inglaterra, né? Que é o caso de Enfield lá. Que depois ainda, se não me engano, um dos Invocação do Mal ainda tem, depois só que daí acho que é a menina lá na história, né? Mas é a mesma história lá. E a gente sabe que essas coisas acontecem, né?
tem casos em família e tudo, então é aí que a história se torna mais densa e mais pesada. E, claro também, sem tirar o fato de que durante as gravações, isso aí eu fiquei sabendo depois quando eu fui assistir o DVD, porque alguns anos depois saiu o DVD, galera, né? Que antes era só a televisão e VHS. E no DVD tinha os bastidores de como foi feito, história, tudo. E aí eles contam lá que 9 pessoas morreram durante as gravações desse filme. E mortes assim, muito esquisitas, né? Um morreu queimado, outro foi no set de filmagem, aconteceu um acidente que pegou fogo no set. Só o quarto da atriz que fazia Reagan não pegou, aí eu fico todo arrepiado. Que não pegou fogo e coisas esquisitas aconteceram, né? A galera foi mexer com esse tipo de história, narrativa, e a gente sabe que às vezes não acaba muito bem, né? Mas é isso, Exorcista, em quarto lugar aqui na lista, um dos filmes mais assustadores que eu assisti na minha vida, e dispensa comentários a história e tudo aí, porque é clássico, e é isso aí, galera. Agora, partir pro próximo aí, ver o que é que tem nessa lista ainda aí. Terceiro colocado da nossa lista aqui é o filme Hereditário, de 2018. E esse filme sim, galera, é um filme totalmente perturbador. Porque o que acontece? Aqui é um trágico acidente, ele acaba abalando, né, todas as estruturas de uma família, né, que vivia ali o seu cotidiano normal. E esse acidente aí, ele acaba com a sanidade do casal, né, e a estrutura familiar ali acaba se rompendo. E pessoas estranhas que já rondavam a casa e a família começam a aparecer com mais frequência após esse acidente trágico. E aí a Anne, né, que é a atriz Toni Collette, que pra mim tá incrível nesse filme aqui, né? A Toni Collette nesse filme aqui como Anne, pra mim acho que é a melhor atuação da carreira dela. Porque você fica com medo só das expressões que ela faz, cara. Na hora que ela grita as coisas que ela... Nossa, é absurdo. As expressões que ela faz, ela te deixa com medo. Nem precisa ter cena, nem trilha sonora. E aí a Anne começa a conversar com o filho dela, né, o Peter. E ela começa a explicar que justamente foi por isso que ela se afastou da mãe, porque a mãe, quando ela era mais jovem, a mãe andava com umas pessoas esquisitas, né? Fazia umas coisas que ela não se sentia bem, trazia umas pessoas esquisitas pra dentro da casa, né? E ela acabou se afastando. Aí, depois que ela teve o casamento com o marido, tudo, ela teve o Peter. Aí quando ela teve a Charlie, a mãe se aproximou dela de volta. Né? Que a Charlie é a filha mais nova, né? Do casal, da família. E aí a mãe se aproximou de volta e ela permitiu que a mãe voltasse, né? Ao convívio dela. E aí a mãe fica muito grudada com a Charlie, né? Começa a fazer umas coisas esquisitas de novo, né? Uns negócios que ela não gosta, sabe? Umas coisas assim, tipo, que é de outras religiões. E a Anne sempre ficou incomodada com isso. Então ela afasta a mãe de novo da vida dela e acaba indo embora. E ela ficou um tempão sem contato com a mãe. E, galera, basicamente assim, a mãe da Anne, né? Nesse filme, era uma mulher lá que ela mexia com um negócio, com uma seita, um pessoal esquisito lá, sabe? Orava pra uns tipos de divindade, os negócios lá, e a Anne nunca gostou. E a Anne fala que quando ela era mais nova, ela teve que fugir, sair embora da onde eles moravam, porque um homem muito esquisito começou a aparecer dentro da casa delas, né? E ela fala pro Peter que esse homem não entrava pela porta nem pela janela, esse homem simplesmente aparecia dentro da casa. Coisas bizarras, sabe assim? E daí ela cortou as relações com a mãe e tudo. E aí o que acontece, galera, é que com o passar do filme, coisas mais esquisitas começam a acontecer com toda a família. O comportamento deles começa a se alternar, entendeu? E aí, né, o Peter, ele descobre que no passado, né, o tio dele, que é o irmão da Anne, ele acabou se suicidando. Porque eles descobriram que a mãe, né, que no caso é a avó, mãe da Anne, né, ela era a líder de uma seita. E eles estavam fazendo lá um plano, uns negócios lá, que era já de coisas de ancestral, que as gerações por gerações eles estavam tentando e não conseguiam, dentro da própria família, né, da Anne ali. Era a linhagem sanguínea da Anne que precisava, eles estavam fazendo um ritual para receber uma divindade que viria de outra dimensão. E aí é um negócio escabroso, absurdo, aterrorizador, né, galera? E não dava certo. Por isso que essas coisas estão acontecendo com a família da Anne agora. Isso que eu falo, né? Maldições ancestrais tem dentro das famílias. Nós sabemos disso aí.
esse tipo de coisa, esse tipo de filme. Quando eles fazem essas obras, galera, são histórias que as famílias cederam para os filmes, entendeu? Para contarem suas histórias, para tentar... Você veja, às vezes falar, filme de terror é negativo. Não tem só negatividade, galera. Tem filmes de terror que são despertar para que não aconteça com a sua família. Esse tipo de coisa, para que você preveja o que está vendo ali, o que está acontecendo, você impeça que aconteça com a sua família. E aí, né, tentam fazer, replicar esse ritual aí no filme, com a família da Anne, né? E acontece essas coisas lá no final do filme. Começa a aparecer um monte de gente esquisito lá que não tava ali. E você vê que aquele negócio aí, gente, o que é isso? E basicamente é isso, galera. Essas histórias de maldição familiar, esse tipo de coisa aí, né? O pessoal começa a querer fazer esse negócio de divindade, de aparecer. E aí você interpreta do jeito que você quiser. Se é um demônio, se é ET, se é espírito obsessor. Aí vai da tua religião, da tua crença. Mas esse tipo de coisa, infelizmente, galera, ele existe na maioria das famílias. E esse filme Hereditário, ele trata muito bem disso. Roteiro muito bem feito, atuação dos atores impecável, trilha sonora. Tudo nesse filme aí, pra mim, é feito de maneira com que você assista o filme. Depois que acaba o filme, você fecha o olho. As coisas que aconteceram no filme, as histórias ficam vindo à tona. Assim. Pra mim, um filme de terror é isso. Terror que ele implanta ali o medo na sua mente. E depois você que lute com esse medo pra superar essas coisas que acontecem, porque a gente sabe que infelizmente tem. Mas é isso, Hereditário pra mim é um clássico e tá marcado na história aí. Bora pro próximo? Vamos lá então para o filme número 2 da nossa lista aqui do Top 5, Invocação do Mal, de 2013. Esse aí também, um outro clássico, pra mim, o melhor desses 4 que foram feitos, indiscutível. Os outros, o 2 ainda até pega a beira com um, mas o 3 e o 4 são muito fraquinhos. E filme clássico também, galera, de família, sempre com família, a gente, só para lembrar vocês que essas coisas acontecem nas famílias mesmo, principalmente famílias que são estruturadas, que tem a paz. E a gente fala, mas essas coisas acontecem com famílias que estão lá beirando, né, ao escárnio, à confusão. Não, isso acontece em famílias que estão estruturadas, galera, porque as pessoas têm boas energias. E alguns desses seres querem energias boas, não energias ruins. Mas vamos lá. A história se passa com uma família que adquire uma casa nova, né? Uma mansão, uma casa bem bonita, grande. E eles se mudam, né? Um casal que tenha 3 ou 4 filhos, se eu não me engano. E eles mudam pra casa, tudo, e tá tudo normal. As coisas começam a ficar esquisitas quando as crianças estão brincando pelo quintal pela casa e começam a relatar pra mãe que estão escutando vozes que não são das pessoas que estão na casa. O cachorro da família, a todo tempo, ele fica incomodado. Logo que muda para casa, o cachorro não tem paz. Ele fica todo tempo nos cômodos lá, latindo, desesperado, não deixa as crianças ficar sozinhas. E aí as coisas começam a piorar quando o cachorro aparece morto. Aí as crianças ficam desesperadas, a mãe e o pai vão lá, ficam tentando encontrar a morte do cachorro. Não tem aparente motivo para o cachorro ter morrido. E aí as coisas, elas começam a piorar porque durante a noite as crianças estão dormindo, né? E coisas, né, começam a acontecer. O lençol começa a puxar, descobrir as crianças começam a ser puxadas de cima das camas, as crianças relatam vozes falando com as crianças, é todo tipo de coisa. E aí o casal desesperado não sabe o que fazer. E aí, se eu não me engano, é um vizinho que comenta com ele, que viu na televisão, né, o casal Warren, né, que é o Ed e a Lorraine, né? E fala para entrar em contato, aí eles começam a procurar eles lá, eles ficam sabendo que eles estão num evento perto da cidade, a mãe da família vai lá, conversa com eles e fala, vocês não tem como ir na nossa casa? E aí a Lorraine, ela é uma médium, assim, galera, de um dom extraordinário, só de ver a pessoa ela já sabe. Ela só de olhar na mulher já sabe que a mulher tá com coisas negativas ali, e eu falo, não, eu vou na sua casa, que eu tô vendo que você precisa de ajuda. E aí o casal vai lá, né, o Ed e a Lorraine, que eles são um casal muito famoso, eles trabalham com assuntos paranormais, eles investigam esses casos e solucionam, né? E realmente, Ed e Lorraine, pra quem não sabe, existiu de verdade, né? E até pouco tempo, né? O Ed morreu um tempo e a Lorraine faleceu até pouco tempo atrás, ela estava viva. E eles vivem disso, né? Os casos deles são reais. E aí ela chega na casa lá, Lorraine, eles, né, vão pra casa deles. Na hora que ela chega, ela já sabe que tem coisa errada. Ela já consegue ver ali nos contos. E ela fala pro Ed, ó, tem coisa ruim aqui mesmo nessa casa e tá tentando machucar as crianças. Então tá atrás das crianças.
Aí eles começam a investigar sobre a casa, por que aquilo ali, porque tudo tem um motivo, né? Aí eles descobrem uma certa parte lá que teve uma bruxa, né, naquela casa ali, que ela assassinou crianças, né? E tiveram vários problemas ali, né? E o que acontece depois é que ela fica tentando achar um motivo, um jeito de mandar essa entidade, essa bruxa, ir embora, né? E aí todo tipo de situação absurda e macabra começa a acontecer. A mãe da família começa a ter um comportamento esquisito também, ela começa a discutir, começa a agredir as filhas, né? Começa a brigar com as crianças, coisa que ela não fazia. Então isso está alterando o comportamento dela. Ela começa a mudar o rosto dela, a fisionomia dela começa a ficar esquisita, estranha, sabe? E aí, galera, é clássico filmezão de terror, né? Não vou dar spoilers aqui. E só tem uma cena desse filme que é fantástica, as crianças estão brincando lá na casa. E aí eles estão brincando lá, né? E eles tipo assim, eu tô aqui escondido, né? Bate palma, não sei o que, bate palma, né? Tem que bater palma pra saber onde que tá, pra saber se tá perto ou se tá longe. E aí do nada, as duas crianças, as duas irmãzinhas estão longe da irmã. Irmã, achei você, não sei o que. Ela fala, mas a gente tá aqui no corredor. Falou, mas quem tá aqui então? Aí vem do nada um armário, assim, de dentro do armário. Palma, assim. Rapaz, essa cena aí, você tem que parar. Dá vontade de você parar o filme, eu não quero mais assistir esse filme. É aterrorizador. E é aquilo, galera, a história do casal Ed e Lorraine foram histórias verídicas, né? Muitos casos aconteceram, eles investigaram e solucionaram vários casos durante, né, ao longo da vida deles. Diz que só nesse último filme que eu não assisti ainda, diz que é o único caso que eles não conseguiram solucionar. Diz que o negócio era feio mesmo, né? Apesar de disseram que o filme não é muito bom. Mas é isso, Invocação do Mal é clássico, também história sobre famílias. É um filme que explica muito sobre esse tipo de coisa. Ainda no final do filme tem uma mensagem falando que essas coisas acontecem de verdade, que as pessoas precisam procurar manter a sua espiritualidade sempre elevada, ter conhecimento das coisas, porque quando acontecer você precisa saber o que você precisa, o que é preciso para você afastar esse tipo de coisa negativa da sua família, né? Mas é isso, o número 2 da lista, Invocação do Mal, para mim um clássico, filme aí que ficou marcado e um dos grandes filmes aí que pra mim eu considero, né, como um filme de terror aí, essas obras que vieram ao longo dos anos. E bora pro campeão da lista agora? Vamos lá. E chegamos ao número 1, o campeão da nossa lista aqui, que é Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. Só que, porém, é o original tailandês, porque se foi uma versão americana que foi feito depois, essa versão não é boa não, é o tailandês, o de 2004, o original. E galera, aqui o negócio é denso, é pesado. Esse filme aqui é um dos filmes mais perturbadores que eu assisti na minha vida. Eu nem gosto de assistir esse filme de novo. Acho que umas duas, assisti no cinema, depois assisti uma vez. E eu não assisti mais outras vezes não. Esse filme é muito perturbador, é muito pesado a história. E sim, tudo começa quando um casal, eles estão dirigindo pela uma estrada à noite, e eles acabam atropelando uma jovem. Eles atropelam, desesperados, eles fogem, eles nem param para ver o que aconteceu, eles não prestam socorro, vão embora. E aí no outro dia, né, a Jane e o Tom, que são um casal, ela fica falando, a gente tem que ir atrás para saber o que aconteceu, né, com essa moça. Ele fala, não, se acontecer alguma coisa vai aparecer nos noticiários, né, depois a gente, se precisar, aparece e fala que a gente atropelou e tudo, né, porque se eu não me engano eles estavam meio embriagados no dia, e eles ficaram com medo, né, de ser autuado em crime e tudo. E a gente fala que a gente fugiu e tal, e daí acaba mesmo que apenas sendo mínima, né? Mas daí, beleza. E o Tom, ele é um fotógrafo. E aí ele tá fazendo o trabalho dele normal, cotidiano, dia a dia, casamento, evento de festa, né? Aniversário infantil, as coisas. E quando ele tira as fotos e ele vai revelar, ele começa a notar que tem uns borrões nas fotos dele. Coisas que não apareciam normalmente antes, né? Que não é um bom fotógrafo, as fotos dele saíam tudo bonitinho, normal, né? Ele, quando ele vai fazer a edição lá e a revelação, esse tipo de coisa não tinha. Começa a aparecer. E aos poucos, esses borrões, o Tom começa a notar que está tomando o formato de um rosto. Olha isso aí, galera. E esse rosto, cada vez mais, começa a aparecer com o rosto de uma mulher. E ele mostra pra Jane. E a Jane fica assustada. Fala, Tom, será que não é a moça que a gente atropelou? Ele falou, mas moça da onde? Que não teve nada no noticiário, que não apareceu. Eles voltam no local no outro dia, lá não tem sinal, não tem nada, sabe? De sangue, não tem nada. E aí a Jane começa a investigar.
tentar procurar o paradeiro dessa moça. Ela começa a ir atrás, tudo, né? Saber onde ela morava. E ela consegue descobrir, né? Algumas coisas lá, o paradeiro. E nesse mesmo, né, meio tempo, os amigos do Tom começam a morrer de maneira misteriosa. E o Tom começa a ficar desesperado. Fala, nossa, será que é uma maldição? O que aconteceu? Será que é a moça, se me engano? O que aconteceu? É quando a Jane, nas suas investigações, ela descobre uma verdade aterrorizadora, galera. Assim, o que ela descobre lá, e é o plot twist do filme, entendeu? O plot twist do filme é fantástico, muito bem escrito, sensacional, com um final incrível e assustador. Não tem outra maneira de você descrever. É assustador o final do filme. É aquele tipo de final que você fica assim, ó. Eu falei, por que eu fui ver esse filme? Porque fica ali na mente, entendeu? Eu não vou dar spoiler, se então, provavelmente muitas pessoas não assistiram esse filme aí, O Espírito, né? A Morte Está ao Seu Lado. Depois procurem lá pra vocês assistirem. E, galera, uma curiosidade legal desse filme, do Espíritos, é que é o seguinte, tem um ponto no filme lá, não sei se é uma galeria, o que é lá, que tem o cara, ele coleciona fotos de assombrações verdadeiras, fotos tiradas de fantasma, né? Que, né, as pessoas tiraram e cederam lá, colocaram lá pra virar um mural. E o Tom vai lá ver esse mural, né, essa exposição, que ele, como ele é um fotógrafo, e aparece várias fotos lá de famílias que giraram fotos e os entes queridos, as pessoas apareceram de volta. Ou pior ainda, fotos que a família tirou e aparece a pessoa que não tem nada a ver com a família, né? Que é pior ainda, uma pessoa que você não conhece, tá fazendo o que ele na sua foto ali. Tem e a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né? E é complicado. E aí o mais legal é que essas fotos no filme são fotos verdadeiras. As famílias cederam essas fotos para a produção do filme. A produção foi atrás, né? Saber se realmente tinha o contexto, eles fizeram um laboratório antes. E essas fotos são cedidas. Então, galera, todas as fotos que você vê de fantasma nesse filme que aparece nessa galeria, nesse lugar lá, é foto verdadeira. O que torna o filme mais perturbador ainda. Porque o filme se trata de um contexto real que acontece, entendeu? Uma amiga minha, que ela não é aquela amiga, hoje ela é casada com um amigo meu, a Luciana. Ela é casada com o Marcelo. Quando a gente foi assistir o filme, ela não parava de gritar. Todo tempo ela ficava olhando assim. Aí quando começa a contar essa história aí das fotos verdadeiras de fantasma, que as fotos são reais, ela olhou pra mim assim. Ela, muito obrigado. Nunca mais eu venho assistir um filme de terror ou nada com você na minha vida que você indicar. Eu nunca mais vou esquecer desse filme. Ela ficou desesperada. Mas esse filme, galera, procurem aí. É muito bom. História, depois teve a continuação também, o 2, o tailandês, é boa também, mas não, nada supera esse filme. Esse filme é incrível, é fantástico. É um filme tailandês, galera, é muito bem produzido. A fotografia do filme, o roteiro, a maneira como eles gravaram, o ângulo de câmera, as expressões faciais dos atores, é tudo muito bem feito. É uma surra em Hollywood, esse filme aí, na época, né? Foi muito bem feito. E, pra mim, é o top 1 aqui da lista, né? Porque realmente tem que estar ali mesmo. Pra mim, me marcou muito. É um filme que, né? Como eu disse, essa lista aqui é a lista dos filmes que me marcaram. Que eu me assustei. Que ficaram aqui, né, no meu inconsciente. Mas é claro que vocês também devem ter filmes aí que vocês gostam. E eu quero que vocês deixem no comentário aqui, né, galera, né? E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Muito importante você deixar o like, porque esse vídeo aqui é um vídeo que vai ficar grande. E é um vídeo de assunto que não vai chegar a muitas pessoas. O YouTube não gosta de entregar esses vídeos assim para as pessoas. Então eu conto com a colaboração de vocês aí. E é isso. Um feliz Halloween a todos. Um abraço e até mais.